segundo Mateus, capítulo de número 18. Nós estamos nesse dia 12 de outubro, comemorando o Dia das Crianças. Então, Deus, Ele me inspirou, um texto que vai falar justamente sobre criança, uma vez que Jesus, ele veio abraçar todo. Esse Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não faz acepção de pessoas. Ele veio atender a criança, o jovem, o ancião. Ele veio atender todos, raças, tribos e nações. Quando a gente vê essas discussões aí na internet, quando a gente vê essas divisões, esses partidarismos, a gente vê que isso não tem nada a ver com o nosso Jesus. Porque dentro do reino dele, todos são bem-vindos. Dentro do reino dele, as portas elas estão abertas para todos aqueles que o querem receber. Então Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, vai nos dizer assim: naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: na verdade, eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que lhe afogasse no fundo do mar. Amém, meus queridos? Que palavra poderosa. Que palavra forte é essa do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, todas as vezes que nós nos aprofundamos a conhecer acerca da doutrina, do ensinamento de Cristo, nós nos encantamos com a revelação, nós nos encantamos com o ensino que Jesus nos traz. E é interessante nós observarmos no capítulo 18 que existe uma questão, que existe uma deliberação entre os próprios discípulos. E aí, eu estava esses dias estudando sobre a vida dos discípulos e a gente vai perceber uma coisa, queridos. Que os discípulos de Jesus, eles eram homens totalmente distintos um do outro, diferentes um do outro. Se nós, no lugar de Jesus, tivéssemos que escolher os 12, certamente nós não escolheríamos os 12. Nós nunca chamaríamos os 12 para fazer parte da nossa equipe. Os 12 não estariam escalados para jogar no nosso time, para andar conosco, para ser nosso companheiro na obra. Só que Jesus é tão lindo, Jesus é tão gracioso, que Jesus não veio escolher os melhores, Jesus não veio escolher os bons, Jesus não veio escolher a nata, Jesus não veio escolher habilidosos, cheios de talentos, não, pelo contrário. Jesus, escolhendo os 12, deixa uma lição clara para a igreja, que ele sempre vai receber e sempre vai escolher para a sua obra pessoas totalmente diferentes, pessoas distintas, pessoas de temperamentos diferentes, personalidade diferente. Aleluia. E aí a gente se pega na questão. Nós, como pastor de igreja, a gente conhece muito bem isso, a gente conhece o trabalho, a gente conhece a necessidade, e a gente vai perceber que dentro da obra de Deus, dentro da seara de Deus, existem pessoas, homens, mulheres, jovens, pessoas de toda natureza, diferente uma da outra. Glória a Deus, é verdade. Pessoas dentro da obra de Deus, diferente uma da outra. E às vezes eu fico até com vontade de achar graça. Existe irmão que não suporta o outro, existe irmão que não aguenta o outro, existe irmão que não tolera o outro, queridos.
Jesus, Ele nos colocou, nos chamou. Jesus nos abraçou justamente por causa da nossa indiferença. Ele nos escolheu justamente porque nós somos falhos, pecador, limitado. Nós somos pessoas que precisamos ser aprimoradas por Ele. O versículo de número 1 vai nos revelar que, de fato, na obra de Deus, e na obra de Deus, é lugar para pessoas diferentes. Aleluia, aleluia. É lugar para pessoas distintas. É lugar para pessoas em que não se completam, mas que o Espírito Santo de Deus, ele completa umas às outras. O apóstolo São Paulo, ele faz a comparação da igreja como corpo. Todos somos membros uns dos outros. Aleluia. De modo que não existe ninguém superior ao outro. Não existe um membro melhor, não existe um membro superior. O apóstolo Paulo chega a dizer até que os membros mais desonrados são os mais necessários. Aleluia, meu Deus. Glória. Às vezes eu fico com vontade de achar graça. Eu já ouvi, queridos, de pessoas dizendo assim: tira fulano. Tira fulano do nosso meio, não tem como tirar. Não, meu irmão. Na obra de Deus é para pessoas assim mesmo. Aleluia. Na igreja do Senhor é para pessoas diferentes. Na obra de Deus é para pessoas atribuladas mesmo. Deus, Ele nos coloca, irmãos, perto uma das outras, para nós aprendermos, para nós amadurecermos. A questão aqui dos discípulos é essa. Eles estão se perguntando: quem é melhor? Quem é maior? Quem dentre nós é digno de honra maior? Eles não tinham compreendido nada. Na verdade, os discípulos, não só nesse episódio, mas em outros episódios, eles sempre estão se perguntando, porque os discípulos, embora do lado do mestre, do lado do cabeça, do lado do ungido, do lado do Filho do Deus vivo, eles ainda não tinham aprendido. Eles não tinham ainda captado a mensagem do reino. Então eles estão numa questão, numa interrogação. Quem dentre nós é o melhor? Muitas das vezes dentro da obra de Deus surge esse sentimento e esse pensamento: quem é melhor? Quem canta mais? Quem prega mais? Quem tem mais destaque? Quem tem mais brilho? Não, meu irmão, na obra de Deus só existe um que pode brilhar. Na obra de Deus só existe um, só existe Aleluia. Espaço para um que deve ser maior do que todo e qualquer pessoa. Chama-se Jesus Cristo. Glória a Jesus. Há um tempo atrás tinha uma enquete na internet, aqui mesmo na Amapá: quem são os pastores que pregam mais? E colocaram uma lista de pelo menos uns 10 pastores ali, quem prega mais. E aquilo ali foi motivo para uma porfia, para uma disputa, para um partidarismo. Isso não combina. Isso não tem nada a ver com a obra de Deus, irmão. Porque na obra de Deus nós vamos perceber que quanto mais nós nos humilhamos, mais nós nos engrandecemos na presença do Senhor. Aleluia, meu Deus. Os discípulos queriam essa resposta. Os discípulos queriam saber quem era o maior. E Jesus, com aquele brilho, com aquela sabedoria, com aquela inteligência que o próprio Pai tinha dado a ele, pega uma criança e coloca no meio deles e assim: na verdade eu vos digo que se não vos tornardes como essa criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Agora é lindo, né, quando Jesus faz isso e faz essa comparação. Nós temos que ser como uma criança. Nós temos que ser como um pequenino. Nós temos que ser como alguém inocente, como alguém puro, como alguém simples, como alguém alegre. Aleluia. O nosso coração não pode se encher de nenhum sentimento maldoso, malícia. O nosso coração não pode se permitir que nenhuma inveja, nenhuma porfia, nenhuma disputa. A gente olha as crianças, né? Elas brigam, daqui a pouco elas estão brincando. As crianças não são aquelas que guardam mágoa, guardam rancor. Criança não é aquela pessoa, aquele ser humano que olha para o outro depois de ter ferido, aborrecido, assim: tu vai me pagar. Não existe sentimento. Na verdade, quando a gente vai fazer uma comparação, eu me peguei esses dias perguntando: como era o homem antes da queda? Como era o homem antes da queda? E o Espírito Santo de Deus me fez entender que o homem antes da queda era como uma criança. A inocência, a pureza. Uma criança
ela não tem pecado, ela não tem malícia. Uma criança, ela não deixa o seu coração se contaminar com as coisas do diabo, com os sentimentos malignos. Na verdade, nós vamos experimentar isso já numa fase posterior das crianças. É a fase em que nós vamos viver esses conflitos, esses sentimentos, essas vontades e esses desejos. O apóstolo Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu já fiz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a cada dia que passa eu me pego e percebo, pastor Veriano, que eu preciso da graça do meu Deus. A cada dia que passa eu percebo que eu preciso do perdão de Deus sobre a minha vida, que eu tenho que diminuir, que eu tenho que descer, que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que me inclinar à vontade do meu Senhor, que eu tenho que me debruçar sobre Ele, porque a minha natureza, ela é mal. Jesus falou isso, que o homem é mau. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, queridos, a grande revelação e a grande mensagem que Jesus quer deixar para nós é que no reino de Deus, na obra de Deus, o maior tem que se tornar o menor. Glória a Deus. O grande tem que se tornar Aleluia. pequeno.